Quando Deus se aproxima, tudo muda. É isso que nós vemos na nossa vida e na história. E nós estamos cercados de barulho por todos os lados, pressa e respostas imediatas para tudo. Quando algo demora um pouquinho, um restaurante que nós vamos, nós já ficamos impacientes, achamos que algo deu errado, ou que nós fomos esquecidos nesse processo. Será que ele lembra do meu pedido? Muitas vezes nós levamos essa mesma lógica para a nossa fé, para a nossa vida de fé com Deus. Se Deus não responde rápido, nós pensamos automaticamente que Ele não está agindo, que Ele se esqueceu de nós. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa completamente diferente disso. O silêncio de Deus nunca é considerado como abandono, mas é considerado como um trabalho invisível, algo que muitas vezes não está ao nosso alcance. Enquanto nós vemos atraso, Deus está preparando o tempo certo, porque Ele governa cada detalhe da história e nada acontece fora da providência do Senhor. Foi assim com Israel, ao longo da história que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Por séculos não houve profetas, não houve novas revelações, parecia que Deus estava em silêncio, um período conhecido por alguns como período intertestamentário, os 400 anos em que não houveram novas profecias. E dentro dessa história maior, do enredo da salvação, da Escritura, Zacarias teve o seu próprio tempo de silêncio, 9 meses sem poder falar, depois de duvidar da palavra do anjo. Mas esse silêncio não era vazio. Enquanto Zacarias não falava, o Senhor estava agindo no ventre de Isabel, dentro da barriga da própria esposa de Zacarias. E a promessa estava crescendo em silêncio até o dia em que não daria mais para ficar escondida. E é nesse momento que o nosso texto de hoje entra. O menino nasce. O nome que o anjo havia dado é confirmado. A boca de Zacarias se abre. E junto com a voz, vem um cântico de esperança, de redenção e de salvação. O que antes era silêncio, agora se torna um anúncio público. Deus visitou o seu povo. E Ele continua fazendo isso conosco. Hoje nós veremos que quando a promessa ganha voz, ela não fala apenas de um bebê que nasceu, mas de um Salvador que chegou para cumprir tudo o que Deus havia prometido. O que nos chama a confiar que mesmo quando parece que Deus está calado, Ele nunca deixa de trabalhar pela salvação. O tema da nossa mensagem de hoje é quando a promessa ganha voz. E em resumo nós veremos que Deus sempre rompe o silêncio para cumprir fielmente sua promessa de salvação. Deus sempre rompe o silêncio para cumprir fielmente a sua promessa de salvação. Então, nós leremos Lucas, capítulo 1, primeiramente dos versículos 57 ao 66, estará projetado. E a primeira verdade que esse texto nos mostra é que Deus age e a promessa se torna visível. Deus age e a promessa se torna visível. Veja o texto, Lucas 1, a partir dos 57 até os 66, assim diz a palavra do Senhor. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram.
Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Até aqui, esse primeiro trecho da Escritura. Crianças, vocês aí, quero que vocês desenhem um bebê, mas um bebê com um crachá. E nesse crachá vai estar escrito o nome João, tá bom? Um bebê com um crachá escrito João. O texto começa mostrando algo muito importante. Aquilo que Deus prometeu e que nós vimos nas últimas semanas, agora pode ser visto, tocado e ouvido. É o intangível se tornando tangível, o abstrato se tornando concreto, uma promessa sendo cumprida. O filho finalmente nasce, e para Isabel, não é apenas a alegria de uma mãe que está em jogo, mas o fim de anos de vergonha pelo fato dela ser estéril. Um fim de anos de perguntas sem respostas. Lucas diz que todos ao redor reconheceram que o Senhor havia agido com grande misericórdia com a vida dela e com a vida das pessoas daquela região. O que nos ensina que quando Deus age, Ele não resolve apenas um detalhe da nossa vida. Aquele problema micro e que parece grande e que vai se apoderando de nós. Na verdade, Ele restaura a dignidade, Ele restaura a esperança, Ele restaura testemunho, porque o agir de Deus é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. A promessa não fica no campo das ideias, apenas daquilo que Deus falou que faria. Ela entra na rotina da casa, ela muda conversas, ela muda o jeito das pessoas olharem para aquela família que havia sido abençoada por Deus. Então, no 8º dia, após João haver nascido, vem o momento da circuncisão, que era muito mais do que um costume cultural. Era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, dado desde os tempos de Abraão lá atrás. E aquele menino estava sendo oficialmente recebido na comunidade do pacto. E aqui nós vemos um princípio muito caro à fé cristã. Deus inclui os nossos filhos, as promessas feitas aos pais. Hoje, não praticamos a circuncisão, mas batizamos os nossos filhos pelo mesmo motivo. Não porque eles já creem, mas porque eles pertencem ao povo da aliança e são chamados a crescer diante das promessas de Deus. Portanto, o batismo, assim como a circuncisão, não é sobre o que a criança faz, mas é sobre o que Deus promete fazer ao longo da vida da criança. Então, nesse momento, surge um conflito. Todos querem chamar o menino de Zacarias, seguindo a tradição familiar. Parece até algo simples, mas aqui está em jogo uma verdade. Quem é que manda na história? A tradição das pessoas ou a palavra de Deus? Isabel surpreende todo mundo ao dizer: não, ele será chamado João. Ela não escolhe o nome por gosto pessoal, mas porque confia no que Deus já havia determinado. Esse era o nome que o anjo havia falado a Zacarias. O que mostra que a fé, muitas vezes, significa ir contra a expectativa das pessoas para permanecer fiel ao que Deus disse. Zacarias, ainda sem poder falar, confirma a decisão escrevendo numa tábua: o nome do menino é João. E esse gesto é muito mais do que concordar com a esposa, é o sinal de que ele agora se submete totalmente à palavra que antes ele havia questionado. E o nome de João, como a gente já disse, significa Deus é gracioso. E ao escrever esse nome, Zacarias está confessando publicamente: Deus cumpriu o que prometeu, e tudo isso é graça, não é mérito. A obediência mostra
que a fé verdadeira se expressa nessa submissão prática, mesmo quando isso custa o nosso orgulho ou o nosso controle das situações. Assim que Zacarias obedece, a boca dele se abre. Então o silêncio termina, e Deus confirma publicamente que a palavra dele era verdadeira. O milagre aqui não é só o nascimento do menino, mas é também a restauração da voz de João. O que nos ensina que a promessa de Deus não apenas se cumpre, mas quando Deus faz uma promessa e ela se cumpre, isso gera louvor. Quando Deus age, Ele não quer apenas resolver os nossos problemas pessoais, mas Ele quer ser reconhecido, celebrado e anunciado. A promessa que vira realidade também vira testemunho. E o impacto disso se espalha por toda aquela região. As pessoas começam a perguntar: o que vai ser deste menino? Quem será esse que está nascendo? Elas percebem que a mão do Senhor está sobre aquele menino. E antes mesmo de João pregar qualquer sermão, a própria história dele já aponta para a ação de Deus. O que nos lembra que Deus usa sinais simples: uma criança, uma família, uma casa comum. E Ele faz isso para nos mostrar, para confirmar que Ele está em movimento no mundo. Ele não está calado, Deus está agindo. E a promessa se torna visível, o que faz com que as pessoas percebam que algo grande está começando, mesmo em cenários que parecem pequenos e comuns, como uma vilazinha. Pense em alguém juntando dinheiro há anos para dar entrada na sua casa própria. Por muito tempo o que ele tem é o saldo bancário, boletos para pagar, contratos assinados, conversas com o banco. A promessa existe, mas ainda está distante, está longe, até que chega o dia que a pessoa recebe a chave e entra no imóvel pela primeira vez. A promessa agora virou algo concreto, que tem endereço, que tem parede, porta, janela. É exatamente isso que acontece aqui em Lucas. O que Deus havia prometido no templo, agora está no colo de Isabel. É uma criança chorando, é um bebê que foi circuncidado ali, que recebeu um nome. Deus não é um Deus de promessas vazias, meus irmãos. Quando Ele promete, Ele entrega. E Ele entrega no tempo certo. Então Deus age. Mas a segunda coisa que nós veremos é que Deus fala e a redenção é anunciada. Vejamos o restante do texto, dos versículos 67 ao 75. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Até aqui. Daqui a pouco a gente vai para o final do cântico. Agora, crianças, desenhem um homem cantando. Somente isso, um homem cantando. Depois de tudo que aconteceu com o nascimento de João, a vizinhança é tomada por perguntas e comentários do tipo: quem vai ser esse menino? O que será deste menino? O que ele vai fazer? E as pessoas percebem que algo diferente estava acontecendo ali, mas ainda não sabem explicar exatamente o que. E é nesse clima de curiosidade, de expectativa e até de um pouco de temor que Zacarias volta a falar depois de meses de silêncio. E o texto nos mostra que Deus escolhe exatamente esse momento, quando todos estão atentos e cheios de perguntas, para trazer uma palavra clara sobre o que Deus está fazendo.
Então, antes que o povo crie suas próprias interpretações, Deus mesmo, através de Zacarias, levanta a voz e explica que aquilo não é apenas uma história bonita de família, é o início da obra de redenção. Quando Zacarias volta a falar, Lucas deixa claro que ele está cheio do Espírito Santo, o que significa que suas palavras não são apenas emoção de um pai de primeira viagem, mas é uma interpretação espiritual do que Deus estava fazendo naquele momento. Em vez dele começar falando do bebê que acabou de nascer, ele começa falando do Senhor. O que nos mostra que quando Deus age em nossa vida, o centro da história não somos nós, mas Ele. Em meio às muitas vozes que disputam a nossa atenção, notícias, cobranças, preocupações, o Espírito nos chama a levantar os olhos e reconhecer que o que realmente importa é o que Deus está realizando para salvar o seu povo. E Zacarias diz que Deus visitou e redimiu o seu povo. E essa palavra que ele usa para visitar aqui, não é uma palavra que denota uma simples visita rápida e distante, mas é a chegada de alguém que vem para intervir, para cuidar, para mudar uma situação. É isso que Deus veio fazer. Ele não ficou observando de longe a miséria espiritual da humanidade. Ele entrou na história. E nós vemos isso claramente. A redenção aqui não é apenas o alívio de dificuldades do nosso dia a dia, mas é algo muito superior a isso, é a libertação do pecado, da culpa e da separação de Deus. Em um mundo que tanta gente tenta resolver tudo sozinho, esse cântico nos lembra que a verdadeira mudança começa quando Deus se aproxima de nós em graça. E Ele faz isso de forma magistral, meus irmãos. Zacarias fala de um poderoso Salvador, usando a figura antiga do chifre, que era um símbolo de poder, de glória, de força e de vitória. Ele entende que o que está começando ali não é apenas uma melhora religiosa, mas é a chegada de um rei que governa segundo a vontade de Deus, diferente de tudo que havia sido visto antes ali em Israel. E esse Salvador vem da casa de Davi, cumprindo promessas feitas séculos antes. Tudo aquilo que o povo esperava durante tanto tempo. E em tempos que nós vemos tantas lideranças decepcionando e tantas promessas falhando, esse texto aponta para um reino que não se baseia em uma propaganda, mas se baseia na fidelidade de Deus. O Messias não vem para fazer discursos vazios, mas para estabelecer de fato e de verdade um governo justo de Deus sobre todo o seu povo. Então Zacarias deixa claro, tudo isso está acontecendo porque Deus se lembrou da sua santa aliança e do juramento que ele havia feito a Abraão. Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, não é porque em algum momento Deus se esqueceu do que ele tinha prometido, mas é porque chegou o tempo de agir. Esse é o momento em que o Senhor vai mudar a situação. O que mostra que a salvação não é um plano improvisado, em que Deus olha para alguém e fala, tá aí, vou salvar esse cara. A salvação é algo orquestrado e administrado pelo Senhor. É parte de uma história que Deus vem conduzindo com muita firmeza desde o início da humanidade. Mesmo quando nada parece que está mudando, Deus continua fiel ao que prometeu. E a nossa segurança, a nossa fé, não está na nossa constância, e graças a Deus por isso, está na constância de Deus. E Zacarias fala sobre o objetivo da salvação. O objetivo da salvação é que sirvamos a Deus sem medo, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Ou seja, Deus não nos salva apenas para tirar problemas do caminho, mas para transformar completamente o nosso modo de viver. Isso porque a fé nunca fica restrita ao culto de domingo, mas ela alcança o trabalho, alcança a família, as decisões, os relacionamentos, tudo em nossa vida deve ser alcançado pela fé.
A redenção nos devolve ao propósito original, antes do pecado, que é viver diante de Deus, para a glória de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Salvação não diz respeito apenas a livramento, mas a um chamado para uma nova maneira de viver. É como você imaginar alguém que viveu preso na escuridão durante muito tempo, sem esperança de sair. Mas um dia a porta se abre e alguém paga o preço e tira essa pessoa dali. Mas não é só isso. A pessoa não é tirada dessa prisão apenas para agora sobreviver na rua. Ela é convidada a morar na casa do rei e a servir no palácio do rei. A libertação muda completamente o destino e o propósito da pessoa. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira do cativeiro do pecado, mas Ele também nos chama para viver em comunhão com Ele, servindo a Ele com alegria e sem medo. Mas a última verdade que esse texto nos mostra é que Deus envia e o caminho da salvação é preparado. Leiamos o restante do texto, versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O último desenho que vocês farão, crianças, é do sol nascendo e uma estrada embaixo, tá bom? O sol nascendo sobre uma estrada. Então, depois de Zacarias falar sobre o que Deus estava fazendo em favor do seu povo, ele agora sim se volta para o berço. Ele olha para o seu próprio filho. Até aqui, tudo foi sobre a fidelidade de Deus e as promessas antigas feitas desde o tempo de Abraão. Agora o foco muda para a missão específica de João dentro desse plano maior de Deus. Lucas faz questão de mostrar que João é importante. É importante sim, mas ele não é o centro da história. Ele é parte do caminho, não o destino final. O que nos ajuda a lembrar que a obra de Deus, na obra de Deus, cada pessoa, você e eu, temos o nosso papel. Mas somente Cristo deve ocupar o centro da história, o lugar principal. João nasce com uma missão clara: preparar corações para receber o Salvador. Por isso, Zacarias declara que o seu filho será chamado profeta do Altíssimo, e que irá adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. Isso é muito importante. João não aponta para si mesmo, ele aponta para outro. Ele não chama pessoas para seguirem a história dele, mas para se prepararem para encontrar um rei. O rei, não somente um rei. Agora, isso vai na contramão de um mundo de likes, de reconhecimento. Um mundo em que até igrejas têm foto de pastores ao invés de ter uma frase sobre Jesus ou um versículo bíblico. Isso vai na contramão. A história não é sobre nós, é sobre Ele. E João nos ensina que a verdadeira grandeza está nisso, em conduzir outras pessoas a Cristo, mesmo que isso signifique ficar nos bastidores. Zacarias diz que João dará ao povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos pecados, o que corrigia já naquela época a expectativa comum de um libertador político, de alguém que resolvesse problemas externos. Deus vai direto ao problema mais profundo do coração humano. Antes de mudar circunstâncias, o Senhor muda pessoas. Sempre foi e sempre será assim. Sabe por quê, meus irmãos? Nós olhamos para os problemas do Brasil, para as enchentes desses últimos dias, para a corrupção, mas a prisão maior não é econômica, não é social, não é nem sequer emocional, é espiritual.
E é por isso que o caminho da salvação começa com arrependimento e reconciliação com Deus, e não com mudanças de governo ou qualquer coisa do tipo. É muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E o texto diz que tudo isso acontece por causa da terna misericórdia do nosso Deus. Não é porque o povo melhorou, não é porque agora eles mereciam algo melhor, mas é porque Deus é compassivo. O amanhecer do alto não surge porque a noite ficou menos escura, mas porque Deus decidiu acender a luz, o que traz descanso para corações cansados. Porque a nossa esperança não está em performar melhor diante de Deus, mas em confiar na graça que Ele oferece em Jesus Cristo. E é essa luz, diz Zacarias, que brilha sobre os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, e guia os nossos pés à paz. Não se trata de informação religiosa, mas de direção, de relacionamentos, de valores e prioridades. Onde antes havia confusão, culpa e medo, agora há caminho, há propósito, há reconciliação com Deus, que é o mais importante na nossa vida. E isso é a paz bíblica, não ausência de conflito, mas uma vida restaurada diante do Senhor, na qual nós podemos olhar para Ele, porque quando Ele olha para nós, Ele vê em nós aquilo que Cristo fez por nós. E Lucas encerra dizendo que João crescia e se fortalecia no Espírito, vivendo no deserto até o dia de se manifestar a Israel. Antes de ser uma voz forte das multidões, ele foi um servo moldado no escondido, nos bastidores. Deus estava trabalhando no caráter, antes de trabalhar no ministério de João. O que nos mostra que os tempos de anonimato, de espera e de preparação não são um desperdício, mas são parte essencial do plano de Deus. O Senhor se importa mais com quem nós estamos nos tornando do que com a velocidade com que chegamos aos lugares. É sempre assim, meus irmãos. O Senhor se importa com o nosso caráter. Crianças, às vezes vocês ficam esperando por algo, por um passeio, por um presente, por uma resposta dos pais, e parece que essa coisa que vocês estão esperando nunca chega. Dá vontade até de achar que você foi esquecido, que o seu pai, a sua mãe deixaram você para lá e não ligam para aquilo que você tanto quer. Mas com Deus não é assim não. Ele nunca se esquece do que Ele prometeu. Deus nunca se atrasa. E mesmo quando você, criança, não entende o tempo dele, Ele está trabalhando em silêncio, preparando algo muito melhor do que você consegue imaginar. Assim como João nasceu no tempo certo, tudo o que Deus prometeu para você também vai acontecer no tempo certo. Sabe, criança, cantar aqui na igreja é muito bom, mas louvar a Deus é também contar para os seus outros amigos como Ele cuida de você. É dizer para os seus amigos que Ele te ama, é agradecer pela família, pela comida, pela escola, pela diversão e principalmente por Jesus ser o seu melhor amigo. Quando você, criança, conta para os seus amigos o que Deus fez, você está sendo como Zacarias, que a gente viu aqui, que abriu a boca para falar das maravilhas do Senhor. Então cada uma de vocês, crianças, pode abrir a boca para falar dessas maravilhas de Deus, dizendo como Deus é bom com você, e mostrando isso através de atitudes, sendo bondoso com seus amigos. Mas, meus irmãos, algo que esse texto nos lembra, é que quem inicia a obra é Deus. Deus escolhe, Deus chama, e o principal, Deus sustenta, não depende de nós. Zacarias precisou abrir mão da expectativa da família, da tradição do bairro, da pressão das pessoas ao redor, para obedecer exatamente ao que Deus havia dito. O que nos mostra que muitas vezes o maior passo de fé não é fazer algo grandioso,
mas é deixar de seguir apenas o que foi sempre assim. Todo mundo faz assim, é assim mesmo. Não faça isso. O louvor verdadeiro nasce quando paramos de tentar controlar as coisas, controlar a história, e aceitamos com humildade que Deus é quem escreve os capítulos da nossa vida, e de uma forma muito superior ao que nós poderíamos escrever. Zacarias passou meses em silêncio, lidando com a sua própria incredulidade, mas quando Deus cumpriu a promessa, sua boca se abriu para anunciar a esperança. O que nos lembra que Deus não desperdiça nossas fases difíceis. Ele usa a espera, Ele usa a frustração, e Ele usa até os nossos erros para formar em nós uma fé mais profunda. Porque a salvação que Cristo traz não é apenas o perdão dos pecados, mas é a libertação do medo que nos paralisa, da culpa e do cansaço que sempre afligem a nossa alma. E quando você e eu entendemos isso, nossa história passa a ser um testemunho vivo de que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece demorar. João cresceu nos desertos, longe dos holofotes, sendo fortalecido por Deus antes de aparecer em público. Porque a vida cristã é uma caminhada de fidelidade diária, não de resultados imediatos. Preparar o caminho para Cristo hoje significa viver de modo que as nossas palavras e as nossas atitudes apontem para Ele, no trabalho, na família, no trânsito, nas redes sociais, que não é uma terra sem lei, e nas pequenas decisões do dia a dia. Nós vivemos na esperança da volta de Jesus. E é essa esperança que nos chama a permanecermos firmes, confiantes na misericórdia que nós já recebemos e comprometidos com o testemunho que torne o caminho de Jesus mais claro para que as outras pessoas encontrem. O nome de João já era um sermão antes mesmo que ele começasse a pregar. Deus é gracioso. Mas essa graça não fica apenas na ideia, ela ganha rosto, ganha voz e ganha as mãos em Jesus. João nasce para preparar o caminho, mas quem salva de verdade é Cristo. O que nos lembra que nossa vida também não é sobre construir o nosso nome, o nosso legado, mas é apontar para o nome que está acima de todos os nomes. Os nossos trabalhos, as nossas lutas, as nossas conquistas e até as nossas dores encontram um propósito quando servem para mostrar para as pessoas que a graça de Deus chegou até nós por meio dele, por meio de Cristo. É tudo sobre Ele. E quando nós tomamos consciência disso e passamos a agir dessa forma, os nossos problemas, embora presentes, embora dolorosos muitas vezes, acabam se tornando pequenos, perto da glória que será revelada em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que essa palavra seja profundamente aplicada em sua vida. Primeiramente, confie que Deus está agindo mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por momentos de orar, de esperar e nada parecer mudar. O que às vezes nos tenta a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas esse texto de hoje mostra exatamente o contrário. Enquanto Zacarias estava em silêncio, Deus estava cumprindo a sua promessa. A fidelidade do Senhor não depende da nossa percepção imediata, mas depende do tempo dele que é perfeito. Por isso, quando o céu parece calado, a nossa fé é chamada a descansar na certeza de que Deus continua trabalhando em favor do seu povo. Mas nós também somos chamados a obedecer à palavra de Deus, mesmo quando ela contraria suas expectativas e tradições. Zacarias poderia ter dado o seu próprio nome ao seu filho, seguindo o costume daquela época, mas ele escolheu obedecer ao que Deus havia dito. Seu nome é João, Deus é gracioso. E essa decisão simples revelou um coração finalmente submisso à vontade do Senhor.
Muitas vezes nós também somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito, guiados pela cultura, pela família, ou pelo medo de desagradar as pessoas, que é algo terrível. O texto nos chama a confiar que a obediência sempre abre caminho para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. Mas nós também somos chamados a usar a nossa voz e a nossa vida para anunciar o que Deus fez por nós em Cristo. Quando a boca de Zacarias se abriu, ela se abriu para louvar e anunciar a redenção de Deus. A experiência da graça transformou o silêncio em testemunho. Da mesma forma, quem foi alcançado por Cristo não foi salvo para viver uma fé escondida, silenciosa, mas para proclamar, com palavras e com atitudes, que Deus visitou o seu povo em Jesus. Nosso cotidiano se torna um púlpito no qual o Evangelho pode ser visto e ouvido. Também somos chamados a viver como pessoas libertas para servir a Deus com alegria e sem medo. Zacarias declara que fomos libertos para servir ao Senhor em santidade e justiça. O que nos lembra que a salvação não é apenas livramento do juízo, mas é um chamado para uma nova forma de viver, que nos transforme completamente. Nós não servimos a Deus para conquistar a aceitação, mas porque fomos aceitos por Cristo, nós servimos a Ele. E é essa liberdade que permite a que você obedeça não por pressão, mas por gratidão, colocando cada área da sua vida debaixo do senhorio do Senhor. Por fim, meus irmãos, prepare o caminho do Senhor, vivendo como luz em meio à escuridão. João foi chamado para apontar para Cristo e preparar as pessoas para encontrá-lo. Esse chamado continua válido para a igreja hoje, para nós. Nós vivemos em um mundo confuso, cansado e ferido. E é justamente neste mundo que nós somos enviados para refletir a luz do amanhecer do alto, vivendo com esperança, com verdade, com compaixão. Cada escolha fiel, cada palavra de graça e cada gesto de amor se tornam sinais de que o Rei já veio e que em breve Ele voltará para nos levar para uma vida perfeita com Ele. Queridos, nós somos habilitados a viver essa vida em Cristo, através do Espírito.